Muito bem. Julgo que estou conectado com todos os elementos do fórum. Muito bem. Bom dia. Chamo-me Abel Oliveira. Agradeço, antes de mais, o convite que me foi endereçado pelo Sr. Presidente Vítor Poças para participar neste fórum digital, subordinado, neste caso, ao tema relacionado com a propriedade industrial. Portanto, vou fazer uma apresentação de explicação sobre propriedade industrial em representação da AMP Marcas e Patentes Limitada. Espero que tenha a capacidade de comunicação que os meus antecessores tiveram. Vou tentar ser conciso, focando os elementos fundamentais deste âmbito do direito, ou seja, da proteção, da criação das empresas. Portanto, a propriedade industrial é, digamos, pertencente daquela família designada propriedade intelectual, ou seja, abrange nomeadamente os conhecidos direitos de autor, que têm mais a ver com as criações artísticas, literárias, obras de arte, etc. O direito da propriedade industrial, fazendo parte dessa família, é certo, foca-se mais na direção dos sinais do comércio, que identificam os comerciantes através dos logótipos, ou dos serviços e produtos, as chamadas marcas, e depois todos os elementos de criação, quer seja o design, quer sejam os inventos. Naturalmente, a propriedade industrial tem um interesse específico, através dos registros, garantir o chamado direito exclusivo da minha marca, do meu design, da minha linha de mobiliário, design, portanto, do meu invento, articulação nova para um sofá, do meu invento, máquina inovadora ou peça de máquina inovadora para o trabalho das madeiras. Portanto, estamos a falar, portanto, da proteção quer de sinais de comércio, quer de criações, quer sejam design, quer sejam invento. Sendo naturalmente que esta exclusividade é sempre alargada a terceiros. Ou seja, eu posso transmitir a minha marca, posso transmitir o meu logótipo. O logótipo é uma designação que atualmente se dirige àquilo que era antigamente os nomes de estabelecimento. Posso transmitir o meu desenho ou modelo, o meu design. Posso transmitir nos moldes em que eu quiser, total ou parcialmente, qualquer direito sobre a minha patente, sobre o meu invento, seja qual que for, que isto trata-se de, efetivamente, direito privado. Ora bem, no caso português, os registros, a proteção adquire-se com o depósito do pedido no INPI, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Portanto, posso registar uma marca em Portugal, uma patente em Portugal, um design em Portugal. E isso é feito no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Instituto Público que depende do Ministério da Economia. Naturalmente, como vamos falar aqui ao longo desta breve exposição, os direitos de propriedade industrial, de exclusividade, são sempre, como vão ver, territoriais. Naturalmente, quando eu estou a fazer um registro no INPI, em Portugal, significa que a minha marca, o meu design, tecnicamente se chama desenho ou modelo DOM, DOM, o meu invento, a minha patente, o meu modelo de utilidade, está registado, tem direitos exclusivos, tem proteção em Portugal. Qualquer criador, qualquer empresa que se queira identificar, portanto, os seus produtos ou serviços fora de Portugal, tem que tratar de registar a sua marca ou o seu produto inovador, o seu design,
o seu invento nos países respectivos em que visa essa proteção. Como vamos ver, tirando um caso muito específico, que é a União Europeia, pela própria natureza da integração, que contempla situações de unicidade de um registro e, portanto, conseguimos o registro logo para os agora 27 países. Normalmente e por regra, não existem registros para grupos, por exemplo, em sede de marcas. Portanto, digamos que os registros feitos em Portugal são válidos para Portugal, nos termos e nos prazos que vamos ver. Portanto, territorialidade, registro em Portugal ou registro lá fora. Como vamos ver, pode ser a partir de um registro em Portugal. Ora, vamos começar pela primeira das modalidades de registro. As marcas. As marcas são naturalmente sinais de comércio que podem ser figurativos, podem ser meramente verbais, uma palavra ou uma palavra com figura, até marcas sonoras, ou seja, registrar um som, muito embora sejam extremamente raras. Uma cor, é curioso. Mas a generalidade das marcas ou são uma palavra ou são uma palavra com uma certa configuração gráfica. E, portanto, para avançar para um registro de marcas, naturalmente, é preciso, antes de mais, avançar com uma pesquisa de anterioridade. O que é que me interessa saber? Se existe alguma marca parecida ou confundível aqui, ou onde eu quero registar. Aqui em Portugal eu tenho que ver se há alguma marca parecida ou confundível em Portugal, há alguma marca comunitária parecida ou confundível, porque repare, se há qualquer coisa na Finlândia, ela faz parte, é um cantinho deste território chamado União Europeia e obstaculiza a minha marca. Vamos então, depois de feita essa triagem, essa pesquisa de anterioridade, ou seja, para ver se há qualquer coisa parecida ou confundível que possa obstaculizar, passar para o registro. As marcas registam-se por classes, é a chamada classificação de Nice. Há 45 classes. Excetuando certos casos verdadeiramente excepcionais, ninguém registra para as 45 classes, ou há pouco interesse nisso. Se eu comercializo vestuário, vou para a classe 25. Se eu comercializo cosméticos, vou para a classe 3. Se eu comercializo madeiras e contraplacados, vou para a classe 19. Se eu comercializo mobiliário, vou para a classe 20. Isto porquê? Primeiro, por uma questão de custo, e não quero gastar dinheiro com todas as 45 classes. E até porque pode haver classes, ou desculpem, marcas exatamente iguais para classes diferentes. Se eu comercializo mobiliário, pode haver uma marca igualzinha para cosméticos. E isso não é um obstáculo para mim. A não ser que sejam as chamadas marcas notórias ou de grande prestígio, que se afirmam por si mesmo. Mesmo que se eu me chamasse Abel Ferrari e fosse mesmo o meu nome, eu eventualmente poderia vir a registrar uma marca Abel Ferrari, mas a marca Ferrari sozinha não conseguia registá-la, nem para vinhos, nem para molha de francesinhas, nem para clipes, nem para produtos químicos, porque são as chamadas marcas notórias ou de grande prestígio. Portanto, por classes, disse eu. Portanto, apenas alguns exemplos. A classe 7, que tem a ver com máquinas diversas. Eu estou a pensar, por exemplo, na fileira da madeira, portanto, e da sua transformação, utilização de maquinaria diversa e, portanto, haver interesse no registro da classe 7. Por exemplo, na 19, que tem a ver com as madeiras, prensados e contraplacados, portanto, outra classe de interesse, e, naturalmente, a 20 e a 35. A 20 para mobiliário, e a 35 que interessa a todas as empresas, para os serviços de publicidade ou comercialização dos seus produtos ou serviços. Portanto, aquela classe da publicidade, digamos assim. Depois, só como mero exemplo, de 38 a 42, para outros, só para demonstrar que isto, de facto, está feito por gavetas, por classes. E, portanto, nós registramos nas classes que entendemos que devemos
enfim, requerer a proteção. Portanto, quando nós temos uma marca, podemos registrá-la aqui em Portugal, só. É uma marca nacional. Mas também podemos, eventualmente, querer só em Espanha, ou só em França, ou só no Brasil, ou só nos Estados Unidos. Mas reparem, eu disse Portugal, França, Espanha. Se eu quero para Portugal, para a França e para a Espanha, eu posso pedir logo uma marca comunitária. E tenho logo para Portugal, Espanha, França e todos os outros, para todos os 27 países. É o chamado registro de marca comunitária. Portanto, outra possibilidade é a chamada marca internacional, que tem como base a minha marca nacional ou a minha marca comunitária, porque também é válida aqui onde eu estou, que é Portugal. E com base nessa marca, faço um pedido internacional para o Magreb, para Marrocos, para a Argélia, para a Tunísia, para os países da América do Sul, para o Peru, para a Colômbia, para a Venezuela, para o Chile, para onde eu quiser, a partir de uma marca nacional. Portanto, pedir só num país, uma possibilidade nacional, ou internacional, a partir de uma marca nacional ou comunitária, ou então pedir a chamada marca comunitária para os 27. Não existe aquela ideia que por vezes pode transparecer que há a chamada marca, vou registrar uma marca para o mundo. Não há, isso não existe. Digam para que zona, para que circunscrição territorial pretendem a marca. Portanto, as marcas são territoriais. Portanto, uma marca pode ser pedida no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, através de empresas como a AMP Marcas e Patentes, no EUIPO, que tem sede em Alicante, portanto, se for marca comunitária, pedimos-la diretamente no EUIPO de Alicante, é um Instituto Central, para ser válida para toda a Comunidade Europeia. E se quer um registro internacional, vou então pedir com base na minha marca nacional, que tem entrada com ela aqui, e portanto depois estendo lá para fora. Portanto, posso escolher uma dessas 3 vias. As marcas são válidas por 10 anos e depois são sucessivamente renováveis. Reparem que há marcas antiquíssimas no mercado e continuam nos seus proprietários iniciais. Ou, se não, se foram transmitidas, elas continuam a ser aquela marca. Ela não se desvaneceu, porque ela é sempre renovável sucessivamente. Como vamos ver, há outras modalidades de registro que não se podem renovar desta maneira. Já pensaram, por exemplo, se a patente automóvel fosse eterna? O inventor, sei lá, o Daimler, alemão, no fim do século XIX, teria protegido ad eterno o motor de combustão interna e mais ninguém utilizaria aquilo. Agora sabemos que não. Elas são renováveis, elas têm um prazo de validade, mas depois caem no domínio público. As marcas, não. A minha marca pode ser minha para sempre e para os meus sucessores. Basta eu renová-la de 10 em 10 anos. Os direitos das marcas são transmissíveis em qualquer fase do processo. Na fase de pedido, eu posso transferir para a empresa pode transferir para mim. Depois de ser atribuídas, eu posso ceder a marca à empresa ou a um sócio ou a um terceiro, a quem eu quiser. As transmissões, sendo direito privado, portanto, estão dentro da nossa livre disposição. Portanto, nós podemos transmitir direitos a terceiros. Agora, vamos então ver um âmbito do registro particularmente interessante, que são os desenhos ou modelos, ou DOM. DOM. Antigamente chamavam-se modelos industriais. Constituem a modalidade de registro que protege a forma, o aspecto exterior dos objetos. Pode ser um sapato, pode ser uma sola, pode ser uma mesinha de cabeceira, a cama e o aparador, o camiseiro, ou seja, uma linha de design, a aparência do produto. Com uma vantagem, é que no mesmo pedido de registro
se pode pôr um conjunto enorme de objetos. Eu posso pôr, por exemplo, se for da mesma linha, imaginemos 12 peças de mobiliário. E o registro chama-se 1 mais 11. 1 mais 11 no mesmo pedido de registro. Portanto, nós podemos proteger uma miríade de objetos para proteger o design, a aparência. A aparência. Portanto, neste caso, o setor do mobiliário, o setor do calçado, o setor do automóvel, há certas marcas que mensalmente fazem registro, ou seja, da forma, quer da porta, quer do retrovisor, quer da pega da porta, quer do farol, quer do farolim, quer da sola do sapato propriamente dito, o calçado, quer de uma linha de novas estantes para a sala, de novas mesas ou de novo mobiliário de quarto na indústria imobiliária, e, portanto, são nichos de produção, de atividade que levam a cabo muito deste tipo de registro e têm particular interesse neste âmbito de atividade. Portanto, protege a forma. E nós dizemos assim, bom, mas qual é a minha proteção? Eu fico com o quê? Eu fico com aquele aspecto, com aquela forma exclusiva, de maneira que ninguém pode colocar no mercado, ter proveito económico em objeto semelhante, igual, semelhante, ou com aparência global semelhante, que se aproxime da minha. Ai, mas aquele está ali um risquinho, um cortezinho ali. Não, não. Ele parece ser o meu. Tem apenas algumas alterações de pormenor. Então continua a ser uma reprodução. Portanto, isto há uma exclusividade, há uma tranquilidade de que outrem não possa fazer igual ou confundível. Portanto, o desenho modelo também tem o princípio da territorialidade. Pode-se fazer um desenho modelo nacional só para Portugal. O que quer dizer que um espanhol depois pode fazer exatamente em Espanha. Não pode é comercializar aqui em Portugal. Pode-se fazer um desenho modelo comunitário. Protege com um único registro, e proporcionalmente muito mais barato até, para toda a comunidade europeia. Um produtor chinês pode copiar, pode. E pode vender nos Estados Unidos, pode. Não pode é na União Europeia, porque eu tenho aqui isto protegido. Portanto, é sempre territorial. Depois, eu posso pedir essa proteção ainda em países terceiros. Podemos ir para o Brasil, podemos ir para os Estados Unidos. Eles lá chamam até design de patente. Ou seja, olham para a forma-função do próprio objeto. De maneira que lhe fazem um examezinho diferente do que aqui se faz quanto à forma, ao funcionamento, para que é que aquilo serve, aquele encaixa, aquela dobra. Bom, mas lá está, eu posso pedir então, no caso que nos importa mais diretamente na Europa, porque é o nosso mercado de eleição da exportação do mobiliário, posso pedir logo um desenho ao modelo válido para todos os 27 da União Europeia. Aliás, bastava eu ter interesse em 2 ou 3 e já me valia a pena o registro comunitário. O desenho ao modelo, que chama-se DOM, desenho ao modelo, tem a duração de 5 anos. Só que é um quinquênio, só que ele é renovável até 5 quinquénios. Eu posso ter o exclusivo da forma característica deste objeto durante 25 anos. Desta linha de mobiliário, até 25 anos. Desta peça que está aqui, aplicada numa máquina de serração, até 25 anos. Portanto, eu não estou a proteger a máquina, estou a proteger a forma de um certo objeto. Para proteger a máquina é outra coisa. Portanto, ninguém pode ter vantagem económica, comercializar, tirar, portanto, vantagem de qualquer objeto que sugira, e a expressão da lei é essa, impressão global. Parece-me aquele, faz-me lembrar aquele, então está a copiar. Vamos à parte, enfim, particularmente interessante no domínio da propriedade industrial, que são os inventos. Os inventos. Portanto, nós estamos basicamente na área da criação, há bocado também estávamos nos desenhos ou modelos, mas agora estamos a falar de inventos propriamente, ou seja, criações tecnológicas. Quando falamos em inventos, podemos protegê-los ou pela via da patente,
ou pela via do modelo de utilidade. Obtido o registro, depois pomos PT número tal, patente número tal, ou MU número tal, modelo de utilidade número tal. Nós, a partir do momento em que apresentamos o pedido, e logo nesse momento, ganhamos prioridade e um número de entrada, um número oficial, que nos garante a proteção de prioridade a partir desse dia. Não está concedido, mas entrou e ganhamos um direito de prioridade face a quaisquer terceiros que se lembrem posteriormente de dar entrada com algum pedido de registro que tenha a ver com isto que nós estamos a criar. Há 3 requisitos para que se possa fazer um evento, ou seja, registrar um evento. Nós, é claro, costuma-se dizer que é o pai da criança, a mãe da criança que melhor a conhece. E nós sabemos, em princípio, às vezes quase intuitivamente, que, enfim, o nosso investimento numa criação não foi em vão. Isto é novo, de facto. Novo é frequentemente. É o primeiro requisito. Mas depois tem que ter atividade inventiva. Ou seja, não basta ser novo. É preciso que haja um mérito inventivo, uma capacidade para chegar ao passo seguinte que não seja óbvia para toda a gente, não é? Isto às vezes não é preciso uma coisa intensa, como vamos ver. E tem que ser algo produzido industrialmente, ou seja, não se patenteiam ideias etéreas. Tem que ser qualquer coisa palpável. Tem que ser qualquer coisa que exista e que depois a indústria possa produzir. Portanto, patenteia-se uma máquina, patenteia-se um dispositivo de uma máquina, patenteia-se qualquer peça, dispositivo, desde uma fechadura até, sei lá eu, uma caixa de transmissões, como é evidente. Ou até uma nova serra de corte alinhada de uma forma diferente, ou impulsionada de forma diferente numa indústria de serração. Ou, eu sei lá. Portanto, é preciso criar algo revolucionário? Não. É preciso criar algo que traga uma mais-valia, desculpem, nem que seja uma mera vantagem técnica ou prática de utilização. Este aqui faz um pouquinho melhor e faz mais depressa do que fazia até. Por exemplo, clientes que registaram, por exemplo, uma fechadura multiponto. A fechadura multiponto já existe há muito tempo, já é uma coisa de décadas. Através de um ponto de fecho, transmite-se, através de réguas e corrediças, movimento lá em cima e cá em baixo. Mas pode-se fazer algo novo. Algo que, através do ângulo das corrediças e a forma como movimenta as réguas, uma criança com um pequenino exercício de força abre aquela porta. Ou seja, o que é que fez? Melhorou o funcionamento. Quer dizer que nós podemos fazer um evento sem grande atividade inventiva, vejam aquele tal terceiro requisito, ou seja, com menos atividade inventiva, e podemos fazer, em vez de uma patente, um modelo de utilidade. Basta que nós provemos que há ali uma vantagem prática. Olha, é muito mais simples de fazer, é muito mais simples de operar, é muito mais simples de transportar, etc, etc. Há ali uma vantagem prática. E, portanto, pede-se um modelo de utilidade. A diferença, enfim, o processo é rigorosamente o mesmo, só que uma patente é válida por 20 anos. E um modelo de utilidade é válido até 10 anos. 6 mais 2 mais 2. Muitas vezes esses 10 anos é um período perfeitamente bastante para tirar proveito económico exclusivo de um evento. A patente, como vocês sabem, é dada por 20 anos. Depois cai no domínio público. Qualquer evento que nós façamos é sempre territorial. Sempre territorial. Repare, eu se pedir uma patente em Portugal, é uma patente em Portugal. Não está sequer protegida em Espanha. Mas aqui ninguém comercializa. Mas se eu proteger em Portugal e em Espanha, tenho esses 2 países protegidos. Pode alguém copiar a minha criação? Pode. E pode comercializá-la, seja onde for. Mas em Portugal e Espanha, não. Portanto, são sempre territoriais. Territoriais. É claro que podem questionar, mas agora não se pode pedir uma patente ou um evento para a União Europeia? Infelizmente, não. Já há uns anos largos que isto está a ser marinado, cozinhado, as cozeduras na Europa são difíceis e o Brexit não veio, enfim, ajudar nada, não é? E, portanto, ela era para ter finalmente entrado em vigor em 1 de janeiro de 2007,
onde já vai o 1 de janeiro de 2007 e não entrou ainda em vigor. Ou seja, eu não tenho a possibilidade de, com um único pedido neste momento, fazer, portanto, uma patente para a União Europeia. Mas há, claro, pode-se pedir uma patente europeia, ou seja, pela via europeia, em que pode entrar na Europa designando quais são os países. 3, 4, 5, 6. Isto envolve custo, país a país. Com uma vantagem, se houvesse uma unitária, tinha a vantagem logo de ser uma patente para um designado, para um território com uma única designação, União Europeia. E, portanto, seria muito mais rápida, simples e, sobretudo, barata. Também pode pedir-se uma patente ou um evento pela via internacional, pelo PCT. Ou seja, entra logo pela via internacional e depois, portanto, há logo um exame internacional para ver se aquilo é viável, se não, portanto, em sede de novidade e atividade inventiva. E nós temos logo ali uma gestão de risco, mais cara que uma patente portuguesa, naturalmente. Por isso, é que eu dou uma sugestão aqui em baixo, que é um modo simples e controlado em termos de risco-custo. Mete-se em Portugal. Entra-se por uma porta. A porta podia ser Espanha, a porta podia ser Itália, mas entramos em Portugal, é o nosso país. Entramos aqui, é uma porta. A partir daí temos 12 meses de prioridade para fazer quaisquer extensões territoriais. Pronto, isto é ótimo, porquê? Porque por volta dos 8, 10 meses chega-nos um relatório de pesquisa com opinião escrita, que é assim mesmo que se chama, relatório de pesquisa com opinião escrita. E nós, com esse relatório, em que vêm as patentes que foram detectadas pelo examinador, uma mais próxima, outra menos próxima, uma canadiana, uma da Coreia do Sul, e vai dizer, bom, está a correr bem. Estas não se parecem nada com a minha. Vamos então avançar daqui para fora. E vamos com o meu pedido em Portugal. Eu só gastei dinheiro em Portugal. Digo assim, bom, agora vou para os países por aí fora. Quero a Alemanha, quero a França, quero os Estados Unidos, quero o Brasil, quero a China. Estou a falar de grandes países. Ninguém vai, com todo o respeito, se calhar fazer registros no Tadjiquistão e fora, não é? Portanto, atacar os mercados que realmente interessam. Para uma patente ou um modelo de utilidade, são sempre precisos os mesmos requisitos. Nós temos que ter uma descrição, uma memória descritiva. Nós inventamos e parece-nos que nós sabemos, conhecemos tão bem o que inventamos, mas ninguém mais conhece. Eu não conheço. O examinador oficial não conhece. Então nós temos que a descrever muito pormenorizadamente. Peças, componentes, modo de funcionamento, vantagens técnicas, mais-valias, face àquilo que já existe. Descrever aquilo que já existe e eu conheço e as vantagens que traz aquilo que eu estou a criar. E depois, claro, apresentar um bom caderno de desenhos, desenho técnico. Só desenho técnico, nunca fotografias. Repara, há bocado falamos dos desenhos a modelos. Dó. Uma empresa de mobiliário, de Paredes ou de Passos de Ferreira, tira 10 fotografias aos seus, a preto e branco, 10 fotografias às suas peças de mobiliário e registra com fotografias, se quiser. Porque as fotografias transmitem a forma dos objetos. Da patente, não. Nas patentes, nos inventos, quer sejam patentes ou modelos de utilidade, são precisos desenhos. É preciso desenho técnico. Traço preto. Sem qualquer legenda. Sem qualquer cota ou risco menos indelével. Portanto, traço preto. Só. Tantos desenhos quantos aqueles que acharem necessários à demonstração, à proteção do vosso invento. Portanto, a proteção é fundamental. O registro é fundamental. Quer seja da marca, do desenho ao modelo, das patentes. Vamos lá ver. Muitas vezes nós somos levados a pensar, bom, mas de facto há cópias, há contrafações. Eu crio uma linha de mobiliário e já havia um sofá parecido com o meu, à venda. E há ali um site que está exatamente a publicar uma cama ou uma mesa tão parecida com a minha que eu acho que até é igual. Bom, isso aconteceu, vai acontecer. Porque a contrafação e a violação de direitos de propriedade industrial é algo, enfim,
quase intemporal. Mas nós temos meios de nos opormos. Nós temos, quer as polícias de investigação criminal nesta sede, particularmente a ASAI, e, portanto, a violação de qualquer marca, qualquer desenho modelo, qualquer patente, traduz-se num crime, a usurpação da marca, a imitação de uma patente ou de um desenho ou modelo, de um objeto de design, é um crime punido como tal. E basta a queixa apresentar, a partir daí, a queixa-crime segue o seu caminho enquanto nós continuamos a trabalhar. Não precisamos de estar a pensar mais no assunto. Claro, há formas mais expeditas ainda, porque às vezes os processos podem arrastar-se durante algum tempo. Muito embora em sede de propriedade industrial e propriedade intelectual, digo-vos que as coisas são bastante rápidas neste país. São tribunais que funcionam de forma muito rápida na parte contenciosa, mas eu estava a falar do crime, dos crimes. E, portanto, os crimes são, portanto, matéria de jurisdição própria, as entidades atuam, e é claro que, em última ratio, nós temos sempre a possibilidade de fazer, enfim, procedimentos cautelares. Arrestar de imediato, parar a produção de quem está a fazer exatamente igual a nós. E, portanto, igual a nós ou a imitar-nos de forma clara. Portanto, a proteção é, sem dúvida, o registro, é, sem dúvida, uma mais-valia enorme para as empresas, é um valor, sem dúvida, o registro da marca. Enfim, seria fastidioso falar-vos do valor de certas marcas que excedem, enfim, o PIB de alguns pequenos países neste mundo, ou seja, marcas só por si consideradas. Portanto, o registro e a proteção são, de sobremaneira, importantes. Portanto, registar, proteger, e ao proteger, estamos-nos a proteger. Ora bem, eu disse que ia ser sumário, eu julgo que fui sumário, e como isto são matérias que suscitam, enfim, dúvidas, questões, modos de proceder, procedimentos administrativos, pedidos, etc, etc, eu vou-me então colocar à disposição. Estou? Sim, perfeitamente, estou a ouvi-lo. Estou a ser ouvido, muito bem. Sim. Mas às vezes, nestas fases, nós temos aquela sensação de que estamos a falar exatamente no ecrã, porque ele está todo ocupado para a apresentação. E, enfim, há algumas plataformas que nos permitem visualizar lateralmente alguns dos participantes, não é neste caso, mas folgo saber que estou a ser ouvido e espero que esteja a ser entendido. E agora, sim, aliás, porque se calhar aproxima-se a vossa merecidíssima hora de almoço, eu colocava-me agora à disposição e acho que seria interessante trocar algumas opiniões e colocar-me à disposição dos participantes neste fórum para, se souber, e vou-me esforçar por isso, responder a questões que me possam ser colocadas. Com certeza. Muito bem. Antes de mais, agradeço, porque estamos a falar de... É algo que pode parecer inicialmente muito direto, mas depois chegamos à conclusão que temos várias modalidades e vários procedimentos a adotar para, da melhor forma, proteger aquilo que queremos proteger, seja a nossa marca, seja o nosso modelo e o nosso invento. Eu neste momento ainda não tenho nenhuma dúvida colocada por parte dos participantes. Eu iria deixar em aberto, como é óbvio, podem sempre pedir a palavra e podem colocar as questões pelo chat daqui da plataforma. O que eu gostaria de deixar, enquanto não tivermos mais nenhuma questão, o que eu gostaria de deixar como interessante é, mais uma vez, dentro deste projeto, dentro do projeto que delineamos na AIMP, a perspectiva sempre de estratégia, ou seja, a perspectiva sempre de aconselhamento e de consultoria.
Ou seja, não é só, não estamos pura e simplesmente a dizer venha aqui, participe no nosso projeto que nós vamos cofinanciar através do Portugal 2020 os seus custos com registro de patentes. Ou o seu registro com marcas. Ou seja, nós estamos aqui e a intervenção prevista no projeto é aconselhamento da melhor forma para o fazer. E foi isto que o Dr. Abel acabou por nos passar aqui, que sabendo que existe um sem número de procedimentos e de formas de conseguir chegar a um fim, conseguir ajudar as empresas a identificar qual é que é a forma mais eficiente e mais concreta, mais direta, mais válida para chegar a esse fim que se propõe. Exatamente. Aliás, desculpa, porque nós estamos num país que, de facto, em termos comparativos, nós não temos grande tradição de registro. Nós se virmos, é algo que se tem invertido nos últimos anos. Portugal, neste momento, requer muito mais marcas do que requeria, do que registava há algumas décadas atrás, e, sobretudo, uma tendência que está hoje em campo, nota-se um crescimento exponencial dos outros pedidos de registro, ou seja, das criações, quer em sede de desenho ou modelo, design, quer em sede de patentes. É claro que nós não temos a tradição de registro que tem em países como os Estados Unidos, a Alemanha ou o Rio do Sul, que são milhares e milhares e milhares de pedidos de registros diários de patentes. E, portanto, nós não temos esses números, nem somos comparáveis com aquilo que se vai passando nos países mais competitivos, à nossa dimensão, Bélgicas, etc., na Europa comunitária. Mas nota-se uma inversão, ou seja, podem consultar o boletim da propriedade industrial diariamente e ver que a publicação de marcas pedidas, portanto, portanto, o registro requerido para já não são atribuídas, é enorme, comparativamente àquilo que se verificava há algum tempo atrás. Portanto, estamos numa fase em que as empresas progressivamente veem o registro das marcas e das criações como um valor da empresa. E, portanto, julgo que é um caminho a consolidar. Portanto, eu julgo que tenha sido claro nesta transmissão desta ideia, sobretudo aquilo que eu queria referir, que era as várias modalidades de registro que existem e o que é que elas, de forma diferente, protegem. E, portanto, porque nós temos a ideia, em linguagem muito comum, olha, vou patentear, no fundo dizer registar, mas podem ser patentes, podem ser modelos de utilidade, podem ser desenhos ou modelos, podem ser simples marca. Ou um logótipo. O logótipo pode ser uma palavra, é curioso que o logótipo não quer dizer nenhum design, nenhum emblema, digamos assim. O logótipo é o nome do estabelecimento, do comerciante ou do local. Portanto, há modalidades variadíssimas de registro, cada uma com a sua especificidade. Desculpe. Sim, estava a confirmar, estava de certa forma a validar e a anuir da consideração que estava a tomar. E iria chamar a atenção aqui para uma questão que surgiu da parte do Dr. Artur Couto relativamente à diferença de valor que temos no registro de marca em Portugal e na União Europeia. A minha questão aqui é se estamos a falar de custo, penso eu que tem a ver mesmo com o custo do registro, não com o custo. Okay. Sim, portanto, quando se dirige a uma empresa, a um agente oficial, como é o caso da AMP Marcas e Patentes, que trata dos registros de marcas, por exemplo, um registro de marcas só para Portugal, se o compararmos com o registro comunitário, que são 27 países, e não bastaria dizer que são 27 vezes mais, são muito mais, porque há países enormes com mercados enormes. Digamos que com o triplo, o quádruplo, entre o triplo e o quádruplo do valor, protege para toda a Europa. Ou seja, nós quando falamos em valores, nós estamos a falar de duas coisas. Nós estamos a falar das taxas oficiais, os emolumentos, mais os honorários, que é uma parte mais reduzida da própria empresa, e depois da vigilância da marca por 10 anos, não é? Para ver se aquilo está a correr bem, se há marcas parecidas ou confundíveis, por aí fora. Ou seja, vigilância.
e esse valor, estamos a falar de poucas centenas de euros, qualquer coisa à volta de 300 euros em Portugal, e com esse serviço todo, para 10 anos e sucessivamente, e por 1.200 euros na Europa. Portanto, estamos a falar de valores que são perfeitamente competitivos. Os europeus vale mesmo a pena fazer uma marca comunitária. Muito bem, muito bem. Obrigado pela questão, Dr. Couto, e obrigado pela resposta do Dr. Abel. Eu estava efetivamente a pensar sobre estas questões da proteção de marcas e patentes e da inversão que estava a falar. Terá a ver com uma perspectiva maior de inovação em Portugal, ou seja, com uma... nós sempre tivemos inovação. Tipicamente em Portugal, nós sempre inovamos, mais que não seja nos procedimentos com que fazemos as coisas dentro das nossas limitações. Mas essa perspectiva de inovar de uma forma, mais uma vez, estratégica, ou seja, pensar na inovação do ponto de vista de retorno. Sem dúvida. Repare, é curioso que eu estou a pensar no mobiliário, mas nós sabemos o que é que se fazia em Portugal até aos anos 80. Que tivemos lá em nossa casa, na casa das nossas mães, dos nossos avós. Construía-se uma mobília para deixar aos filhos e netos e duravam 100 anos. Design, numa universal. Era para durar. Hoje em dia, o design na área do mobiliário é uma coisa fabulosa. É uma coisa fabulosa. Fez-se um caminho fantástico, digamos que sobretudo nos últimos 20 anos. No registro, na criação, portanto, na aposta de sangue novo, de design puro e em mercados. Portanto, hoje em dia, o mercado não era como nos anos 80, a tal mobília para durar 3 gerações e vender-se aqui em Portugal. Não. Os mercados abriam-se lá fora e os mercados conquistam-se pela inovação. E foi isso que se fez. Hoje, creio que é um dos setores extremamente inovadores e que não parou. Foi o do mobiliário. A proteção em sede mobiliário, de registro de design, é imensa, é imensa. E fazem-se coisas em Portugal absolutamente fantásticas em sede de inovação e design. Não é só a qualidade que é nossa, que está lá. A qualidade, o material, a durabilidade sempre esteve. Mas agora está isso, mais o pacote, o embrulho, a imagem. E essa vende, e essa hoje parece-me muito boa, muito boa. Deram-se passos muito bons nesse sentido. Muito bem. Pronto, efetivamente era eu acho que era nesse cunho que visto que não tenho para já mais nenhuma questão, sendo que depois elas iremos, como sempre, e nos outros eixos que foram apresentados, é válido na mesma, iremos fazer através de nós, da equipa da AIMP, fazermos a ponte com os oradores e tirar alguma dúvida. Dentro, as empresas poderão querer participar, mas querem saber valores, como falou o Dr. Vítor, querem saber orçamentações, querem saber essas coisas todas e querem tirar algumas dúvidas antes de dar o passo. Estaremos aqui, obviamente, para fazer essa ponte com as empresas e os oradores que nos elucidaram sobre o trabalho que pode ser alcançado no âmbito deste projeto. Agradecer ao Dr. Abel novamente, agradecer a todos os palestrantes que falaram nesta manhã. Eu gostaria de relembrar e iria fazer aqui uma partilha, substituir a partilha do Dr. Abel. Gostaria aqui de relembrar a nossa, mas não era esta que eu queria, era esta. Queria compartilhar este guia e relembrar então o que é o nosso plano para a tarde. Iremos começar às 2h, pensamos nós, estamos aqui um pouco atrasados, estávamos a pensar acabar ao 12h30, mas pronto, pensamos começar às 2h, ou seja, todos os interessados nas